qual é a dificuldade disso? É que a lei de responsabilidade fiscal já é bastante rígida, né? Então fica difícil encontrar outras medidas que se possa subestabelecer e que sejam eventualmente mais rígidas que a própria LRF. Porque medidas que contrariem ou que sejam mais frouxas, digamos assim, que a LRF, eu não poderia aprovar numa lei local, né? Então, por exemplo, a LDO ela não pode alterar limites para repartição de despesas de pessoal, né? A lei de responsabilidade fiscal tem determinados limites por poder e órgão, e eu não posso chegar e estabelecer um limite diferente daquele na LDO, né? Embora alguns entes, burlando a LRF, já tenham feito isso, né? E aí, mas ele pode estabelecer certamente um limite inferior, né? Então, se ele achar que a LRF tem um limite excessivo, né? Ele pode, eventualmente, na lei local, dizer assim, olha, mas eu quero que aqui seja menos ainda. Isso pode, né? Já que o limite que tem lá é um teto máximo, ele não tem mínimo, né? Um outro aspecto importante, né, de se dizer é que a medida provisória ela não pode dispor sobre matéria reservada à lei complementar. Inclusive, essa disposição sobre lei complementar, que vem no artigo 62 da Constituição Federal, ela foi introduzida depois da edição da LRF. Por quê? Porque alguém teve a brilhante ideia de fazer alterações por medida provisória. Então, o Congresso Nacional, ao regulamentar a edição de medidas provisórias, lembrou-se de colocar essa proibição lá no artigo 62, ok? Então, eu não posso mudar a lei complementar por lei ordinária, eu não posso mudar a lei complementar por uma norma específica de um ente da federação, porque ela é norma geral, eu não posso fazer medida provisória. E boa parte dos artigos da lei são autoaplicáveis, boa parte deles não requer regulamentação. Nos casos específicos em que é requerida uma lei ou um decreto para tratar de algum aspecto específico, eu vou mencionar aqui, tá? Mas eles são exceção. É preciso dizer também que a lei de responsabilidade fiscal previu um conselho de gestão fiscal, e que até hoje é um desses casos, né? Que até hoje não foi criado. Ele deveria ser criado por lei. E por que não foi criado? Porque não houve consenso sobre a composição do Conselho de Gestão Fiscal, né? Quem deveria participar, né? E a gente tem uma federação com muitos atores, digamos assim, envolvidos nessa temática e que precisam, de alguma forma, ser ouvidos, né? Agora, a lei de responsabilidade fiscal diz que, na ausência do Conselho de Gestão Fiscal, enquanto ele não existir, o órgão central de contabilidade da União, ele pode estabelecer essa padronização, né? A padronização de regras, o que é muito interessante, porque eu vou precisar consolidar contas públicas, né?
E essa consolidação de Professora contas Selene, públicas, diga. eu queria tirar uma primeira dúvida nessa nossa conversa, né? Esse assunto da criação do conselho é um assunto antigo, que vai e volta, sempre causa bastante transtorno dentro do Congresso Nacional. Qual que é a sua leitura? Talvez no início os motivos da sua criação tenham sido uns, e esses motivos da dinâmica da vida, da democracia, do parlamento, eles também mudam, né? Uhum. Sob o olhar de hoje, né? Qual que é a dificuldade para se criar esse conselho? Ele, de fato, é algo essencial para que a lei de responsabilidade fiscal tenha toda a sua pujança de aplicação, né? E qual que é a solução que você imagina que seria ideal nesse momento? A gente tem uma federação, né? E que carece muito de instrumentos de cooperação federativa, né? Então, no caso da lei de responsabilidade fiscal, veja que na parte dos tributos a gente tem aí o CONFAS, né? Mas no caso da lei de responsabilidade fiscal, a gente tem várias questões contábeis, orçamentárias, de relatórios, e que precisam ser equacionadas de uma forma padronizada, porque eu preciso colocar isso à disposição do público. E o conceito tem que ser claro e tem que ser comparável, porque senão eu perco em transparência, dando a mesma denominação a coisas diferentes ou somando coisas que conceitualmente são diferentes, né? Isso gera também as diferenças de jurisprudência existente entre os tribunais de contas estaduais no país. Aí existem diferentes jurisprudências, é isso que eu quero dizer, existem diferentes jurisprudências dos tribunais de contas, e existe um rigor diferente por parte dos tribunais de contas, né? Inclusive, várias bulas conhecidas, a LRF, foram, ao longo do tempo, apoiadas por alguns tribunais de contas, né? Então, este foi, sem dúvida, o maior problema na implementação da LRF, no cumprimento de regras, o problema do controle, né? E existe proposta hoje para se fazer para se criar uma instância, né, uniformizadora de jurisprudência no TCU, né? Então, da mesma forma como a gente tem os TJs, e quando você tem alguma dissintonia entre interpretações adotadas pelos TJs, é possível recorrer ao STJ, né? Então, a ideia seria que seria possível criar essa instância uniformizadora de jurisprudência no TCU e recorrer ao TCU quando houvesse diferentes entendimentos dos tribunais de contas. Vejam, nós fizemos pela via administrativa ao longo do tempo, tivemos até um programa específico para isso, o Promoex, né? Fizemos várias tentativas, né, de uniformizar, de harmonizar entendimentos dos tribunais, né? Alguma coisa se avançou, mas naquilo que era fundamental e que podia gerar restrições para os entes, que podia constranger alguns poderes a reduzir pessoal, por exemplo, principalmente nesses aspectos, nós não conseguimos avançar, né? E boa parte do desequilíbrio dos entes da federação hoje decorre disso,
né? Se você observar os estados que têm situação fiscal mais difícil hoje, que são os estados que procuram recorrer ao regime de recuperação fiscal, né? Que pleiteiam a entrada, né? O Rio de Janeiro já está no regime, Rio Grande do Sul, Minas e Goiás pleiteiam a entrada, e todos eles tiveram esse tipo de problema, né? Em todos eles houve interpretações que flexibilizaram entendimentos da lei de responsabilidade fiscal, né? Bom, então, a meu ver, essa padronização aí da jurisprudência, ela é essencial para dar, inclusive, segurança jurídica para os gestores. A parte disso, há questões de padronização de coisas que têm que vir ao público. Quer dizer, quando se pensou no Conselho de Gestão Fiscal, não foi para uniformizar a jurisprudência, porque ele não tem este papel. O Conselho de Gestão Fiscal não tem o papel de interpretar a lei de responsabilidade fiscal. Mas ele pode estabelecer padrões para divulgação das informações, né? Porém, como havia toda uma pressão para que o Conselho, eventualmente, flexibilizasse a lei, né? Também houve uma dificuldade em construir a composição da lei, do Conselho. Então, quem é que teria maioria nesse Conselho, né? E quais seriam os participantes? Quais são aqueles que teriam que ser ouvidos? Porque, vejam, tem que ser suficiente para abarcar a complexidade das questões, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode fazer uma reunião de conselho no Maracanã, né? Então, nós somos uma federação, então tem que ter um número reduzido. E em todas as versões que se fez de substitutivo de projetos de lei, sempre se ampliava o número e se havia falta de consenso sobre essa representação. Na prática, como é que se resolveu isso? O Poder Executivo Federal começou, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, que é o órgão central de contabilidade da União, a editar portarias, estabelecendo padrões, porque a lei precisava ser cumprida, os relatórios precisavam ser divulgados, as contas precisavam ser consolidadas, e não dava para esperar que essa dificuldade, digamos assim, de construir consenso fosse superada. Então, os tribunais de contas começaram a reagir muito, a fazer duras críticas aos manuais do Tesouro, né? E eram manuais ainda muito tímidos, né? Que você não tinha, por exemplo, um manual de contabilidade, né? Você padronizava apenas alguns relatórios, alguns demonstrativos do EEL e do ERGF, né? Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.